Opa, tudo bem? Que a graça e a paz de Cristo esteja com você. Meu nome é Léo Carvalho e esse é o canal Mais Que Vencedores, onde juntos refletiremos sobre a Palavra de Deus e abordaremos os mais diversos assuntos à luz da Bíblia. E se você é novo por aqui, já quero te convidar a se inscrever no canal e não se esqueça de ativar o sino das notificações para que o YouTube te avise sempre que houver vídeos novos. Muito bem, eu comecei já há algum tempo atrás uma série, que se chama Pela Fé, onde eu falo um pouco sobre a fé e sobre os grandes heróis da fé, que vai estar registrado lá em Hebreus capítulo 11. E no vídeo passado eu falei sobre Abel, o verdadeiro adorador. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar no card aqui para que você possa estar assistindo. Também vou deixar no link da descrição para que você possa estar vendo esse vídeo anterior. Dando continuidade àquele vídeo que nós começamos com Abel, hoje eu quero falar sobre o segundo herói da fé, cujo nome é Enoque, e o texto que está registrado sobre a vida deste homem está em Hebreus capítulo 11 e o versículo 5, e está escrito o seguinte: Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, porque antes da sua trasladação ele tinha testemunho de que agradara a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre Enoque. Se você quiser saber um pouco mais da história deste homem, está registrado lá em Gênesis, no capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 24. E assim como Abel, a história de Enoque também é bem curta, fala pouca coisa a respeito dele e a Bíblia não deixa muitos vestígios. Na verdade existe um livro, que nós cristãos protestantes consideramos apócrifo, que é o livro de Enoque, que fala sobre algumas coisas naquele tempo, mas não é considerado como um livro canônico. Então tudo que se sabe que está inspirado na palavra de Deus a respeito de Enoque está nessa passagem de Gênesis capítulo 5. Ali vai falar pouca coisa a respeito dele, vai falar que ele viveu por 65 anos, aliás, ele não viveu por 65 anos, mas aos 65 anos ele teve o seu filho, o seu primeiro filho, Metusalém. E é interessante a gente entender que naquele tempo, nas primeiras gerações da humanidade, os povos, as pessoas viviam por muitos e muitos anos. Então eles viviam por 900 anos, 800 anos, era mais ou menos o tempo das primeiras civilizações, Então Enoque, aos 65 anos de idade, teve o seu primeiro filho, como eu já falei, Metusalém, e a Bíblia vai registrar isso lá no versículo 22, que ele passou a andar com Deus. Não se fala nada a respeito diante disso, mas dá-se a entender que a partir daquele momento da sua vida, ele passou a andar com Deus, ele tomou uma decisão, Eu acredito, a Bíblia não fala, mas eu acredito que ele já conhecia a Deus, que ele já servia a Deus, mas que com certeza a partir deste momento da sua vida, ele passou a ter uma comunhão mais íntima com Deus. Nós precisamos entender algumas linguagens da Bíblia. Quando a Bíblia vai falar que ele andou com Deus, não quer dizer que ele andou literalmente com Deus. Nós entendemos que depois que Adão e Eva pecou, aquela comunhão que o homem tinha direta com Deus, infelizmente foi cessada. Então quando diz ali a Bíblia que Enoque andou com Deus, está querendo dizer que ele teve uma comunhão maior com Deus, uma comunhão mais íntima, mais clara com Deus. Então é isso que nós precisamos entender. Então a partir deste momento da sua vida, ele passou a ter uma comunhão mais íntima e mais profunda com Deus. E a Bíblia vai dizer que por 300 anos ele fez isso. E é interessante, irmãos, nós entendemos isso, por quê? Porque naquele tempo, para se ter uma comunhão mais íntima com Deus, tinha que ter uma fé muito grande. Afinal de contas, naquele tempo não existia a Bíblia, ou que seja, que revelasse a vontade de Deus, o que era correto ou não. Não existia igreja onde você poderia congregar e ali ouvir palavras abençoadas como nós temos hoje, receber orações ou coisas desse tipo. Então, não havia essas coisas neste tempo. E tem uma terceira questão também, que a humanidade estava caminhando por uma terrível corrupção. Depois, como nós falarmos de Noé, que vai ser o próximo herói da fé que nós vamos estar falando, nós vamos entender que a humanidade daquele tempo se corrompeu num nível tão grande a ponto de Deus querer erradicar, exterminar aquele povo daquele tempo. E nesse tempo de Enoque, as coisas estavam começando a se corromper. Foi poucas gerações antes de Noé. Enoque foi, eu acho que 2 gerações antes de Noé, então o povo já estava caminhando para uma corrupção. Então Enoque ter tomado aquela decisão em meio a uma geração incrédula, corrupta, que estava cada vez mais se esquecendo de Deus, foi um passo muito importante na sua vida. Então nós vemos que realmente esse homem teve que ter fé. A gente vai entender lá em Tiago, no livro de Tiago, está escrito que fé sem obras é considerada morta. Então não adianta eu dizer que eu tenho fé em Deus, mas não viver de acordo com a vontade de Deus. Se eu creio que Deus é meu Senhor, se eu
realmente acredito em Deus, eu preciso viver de acordo com os seus padrões, de acordo com a sua vontade. E Enoque demonstrou isso pela fé, andando de acordo com a vontade de Deus, mesmo numa geração tão corrompida, mesmo não havendo igrejas, mesmo em meio a toda essa situação que eu falei, mesmo ainda não havendo um livro da lei, né, como o livro de Moisés, que ainda não tinha sido escrito, nem nada disso, mas só tendo ouvido falar a respeito de Deus, só tendo ouvido falar com certeza nas gerações anteriores, Adão falou para Caim e Abel, que foi passando para as outras gerações, para Sete, e assim se ouvia falar de Deus, né, da sua santidade, da sua grandeza, da sua vontade, e Enoque, crendo nisso, passou a ter uma comunhão íntima com Deus. E depois no versículo 24, a Bíblia vai nos falar que Deus tomou Enoque para si, né? E no versículo 5 também lá em Hebreus, né, o capítulo 11, também vai falar a mesma coisa, que Deus levou Enoque para si. Existem algumas pessoas, irmãos, com todo respeito aos estudiosos da Bíblia, mas existem algumas pessoas que especulam demais e falam que na verdade Enoque não foi levado, mas que não se viu mais, mas a Bíblia é muito clara em falar que Enoque não foi mais visto, mas porque Deus para si o tomou. E depois Hebreus confirma isso, que Enoque foi trasladado, ou seja, arrebatado, retirado pelo próprio Deus. Ele não provou a morte. Então a Bíblia é muito clara em dizer isso. Então Enoque, no versículo 5, vai falar que antes da sua transladação, Enoque alcançou o testemunho que agradara a Deus. Então a sua comunhão foi tão profunda e tão íntima com Deus em meio àquela geração tão incrédula e corrupta, que Deus resolveu retirá-lo. Então nós entendemos assim que Enoque pela fé conseguiu alcançar um nível espiritual tão alto que ele foi considerado um herói da fé e está dentro dessa galeria e Deus tomou para si. E o que nós podemos aprender? Enoque tomou uma decisão. Nós entendemos, conforme já foi falado, que após o nascimento do seu filho, ele resolveu andar com Deus, ele passou a andar com Deus, ele tomou uma decisão. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus ele sempre está ali para nos auxiliar, para nos ajudar, mas existem coisas que nós devemos fazer. E Enoque tomou essa decisão. Em Lucas, capítulo 15, versículo 18, vai estar falando sobre a palavra do filho pródigo. Nesse versículo vai falar que o filho pródigo, ele diz assim, olha, a Bíblia fala que ele caiu em si, ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Mesmo em meio àquela situação que o filho pródigo estava, ele tomou uma decisão, falou, eu vou me levantar e eu vou ir ter com meu pai. Então, para se ter uma comunhão mais íntima e mais profunda com Deus, é necessário tomar uma decisão. E é lógico que é uma decisão muito importante e de certa forma difícil, porque quanto mais comunhão nós temos com Deus, mais abnegação, mais renúncia nós precisamos ter também. E Enoque resolveu fazer isso, mesmo vendo que a sua geração estava se corrompendo a cada vez mais. Ele tomou essa decisão, ele falou, eu não quero me contaminar, como Daniel também fez com seus amigos ali, quando eles estavam na Babilônia. A Bíblia fala que eles determinaram em seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Então foi exatamente isso que Enoque fez, e é isso que nós precisamos fazer para seguir o exemplo deste grande homem de Deus e para andar com Deus, ou seja, para ter uma comunhão mais íntima, mais profunda com Deus, é necessário nós tomarmos uma decisão. E uma coisa que eu acho muito bacana nessa atitude de Enoque é que provavelmente, conforme eu já falei, ele já conhecia a Deus, mas ele resolveu ter uma comunhão mais íntima. O problema da nossa geração atual é a mesma coisa, né, que tem acontecido de forma geral no meio do cristianismo. Nós estamos muito conformados com o que temos, mas a Bíblia vai dizer em Gálatas 5, versículo 16, andai em espírito e não cumprireis a consciência da carne. Então, para se andar com Deus, é necessário andar em espírito, para que a gente não venha cumprir os desejos da nossa carne. E em Oséias, capítulo 6, versículo 3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É uma contínua, é uma questão de continuidade. Não quer dizer que porque você conhece a Deus já é o suficiente. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer. Deus é uma fonte inesgotável de amor, de graça, de bondade, de misericórdia, de justiça e santidade. Por mais que você conhece, por mais que você tenha comunhão, por mais que você tenha experiências com Deus, sempre tem mais. E é isso que a Bíblia manda a gente fazer, conhecer e prosseguir em conhecer. Foi isso que Enoque fez e é essa atitude que nós precisamos tomar também. Em 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 18 vai estar escrito também, crescai na graça e no conhecimento. Então é necessário nós termos um constante crescimento, independente do nível que está a sua comunhão, independente do nível que está o seu relacionamento com Deus. É sempre possível crescer cada vez mais. Então é esse o exemplo que Enoque nos deixa. Nós andarmos na presença de Deus e crescermos e conhecermos cada vez mais a Deus e
crescermos nessa comunhão com o Senhor. E se nós formos analisar o texto, a Bíblia vai dizer que ele começou, né, após o nascimento de seu filho aos 65 anos e por 300 anos andou com Deus. São 300 anos de comunhão ininterrupta e constante com Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, vai estar escrito: no demais, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, é necessário nós sermos firmes no nosso propósito e constantes. Foi isso, esse exemplo que Enoque nos deixou. E também em Mateus capítulo 24 e o versículo 13 vai dizer: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a perseverança, a insistência, a consistência espiritual, ela é importante, né? Nós não podemos ser oscilantes, nós podemos estar naquela constante oscilação. Um dia tá bom, outro dia tá ruim, um dia tá legal, outro dia não tá. É lógico que nós temos dias ruins, temos dias difíceis, mas em todo o tempo, como diz lá em Eclesiastes capítulo 9, né, em todo o tempo seja brancas as vossas vestes e nunca falte óleo sobre a vossa cabeça. Portanto, a constância e a perseverança é de suma importância na vida do cristão, e não só importante, mas indispensável em nossa vida. E em último lugar, a Bíblia vai dizer que Deus para si tomou a Enoque. Levou Enoque antes mesmo do dilúvio, né? Antes mesmo daquela catástrofe que aconteceu poucas gerações depois. A Bíblia vai dizer que Deus leva Enoque para si. Enoque é um exemplo e um exemplo figurativo também para nós, a igreja. A Bíblia vai falar constantemente, principalmente a partir do Novo Testamento, a Bíblia vai falar sobre o arrebatamento da igreja. Se você não conhece o arrebatamento da igreja é um fenômeno que vai acontecer, onde Jesus vai levar a sua igreja para si antes que aconteça a grande tribulação. Em outro vídeo a gente fala um pouco mais sobre o arrebatamento da igreja, a gente fala um pouco mais sobre a grande tribulação, que é um assunto muito extenso, mas a Bíblia vai falar que um dia o anticristo vai reinar aqui, vai haver grandes catástrofes, a Bíblia vai falar que vai se derramar sobre essa terra a taça da ira de Deus, mas a igreja do Senhor Jesus será levada antes disso, será arrebatada, será levada. A Bíblia fala, em vários versículos da Bíblia, vai falar que a igreja não vai passar por esse momento tão terrível que vai haver sobre a terra. Então, assim como Enoque foi levado, a igreja do Senhor também será levada. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 ao versículo 58, vai falar claramente sobre o arrebatamento. E outra passagem da Bíblia que fala claramente sobre o arrebatamento da igreja está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 15 ao versículo 18. Lá vai estar falando melhor sobre esse fenômeno extraordinário que vai acontecer com o povo de Deus. E quando se fala sobre igreja, não fala daqueles que são membros de uma igreja, mas fala daqueles que são membros do corpo de Cristo. Porque nem todos que estão dentro da igreja são igreja, então nós precisamos entender isso. A Bíblia fala que Deus vai tomar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Em Mateus, capítulo 24, versículo 42, está escrito: vigiai, pois não sabeis a que dia e hora virá o vosso Senhor. Então é necessário nós, como igreja do Senhor, estarmos sempre vigilantes, estarmos sempre atentos para que esse dia não nos pegue de surpresa, que é o dia do arrebatamento da igreja. E assim como Enoque foi levado para Deus, assim nós, aqueles que estivermos vivos, como diz lá no texto, também seremos levados. Mas se nós fizermos como aquela geração corrupta fez, se entregando aos seus desejos e às suas paixões, com certeza seremos consumidos e condenados por causa do nosso pecado. Então fica aqui para você essa palavra, né? Que nós possamos seguir o exemplo deste grande herói da fé, deste grande homem de Deus, que assim como Abel não praticou milagres, não fez coisas extraordinárias, mas foi um homem que deixou um testemunho extraordinário a ponto de Deus levá-lo para si. Assim também será conosco a igreja do Senhor. Amém, meu querido? Então que Deus possa te abençoar grandemente. E se esse vídeo foi bênção na sua vida, não se esqueça de dar uma força para o canal e deixar aí o seu like. Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos. E também deixe aqui os seus comentários, eu farei questão de te responder, tá certo? Então que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.